Fala pessoal, tudo bem? Mais uma sexta-feira, mais um dia de podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. E claro, essa edição a gente vai repercutir a tão esperada decisão do Copom que cortou os juros depois de 3 anos. E a gente vai repercutir um pouco mais, né? Todas as sinalizações, o que isso quer dizer para os seus investimentos, enfim, o que muda daqui para frente com a decisão do Banco Central, tá certo? Hoje comigo está ele, Vinícius Pinheiro. E aí, Vini, tudo bom? Salve, Vitor. Salve, Júlia. Salve, pessoal, tudo bem? Bom, não sei quanto a vocês, mas desde quarta-feira à noite tô com aquela sensação de que a gente tirou um elefante da sala. Pois é, né? Porque enquanto não tivesse esse corte, ia ficar aquele clima meio azedo em Brasília, né? Aquela coisa meio diz que me diz. Mas enfim, a gente vai também falar um pouco sobre isso. Também conosco hoje, Júlia Vilchen. Fala, Júlia, tudo bom? Olá, Vitor, olá, Vini, olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Vamos lá falar aí sobre essa tesourada aí do Copom? Uma tesourada que surpreendeu muita gente, porque, né, as apostas estavam divididas, né? Tinha gente que defendia um corte de 0,25, tinha gente que achava que vinha 0,05, veio 0,5, portanto, Selic em 13,25% ao ano, e o Copom já deu algumas sinalizações do que vai acontecer daqui para frente, mas enfim, vou passar a bola aqui para o Vini e para a Júlia, né? Porque, afinal de contas, decisão tá aí, tá posta. O que vocês acharam de tudo que foi sinalizado? Acharam que o Copom fez bem? Acharam que o Copom fez mal? Qual que é a opinião de vocês? Vini, começa aí. Entendo que o Copom acertou. Acho que realmente a economia estava estrangulada com esses juros de 13,75% ao ano. Não que esse corte de meio ponto vá resolver a história, mas acho que é um bom começo para esse processo de corte de juros. A gente já viu aí todas as variáveis, todos os indicadores que o Banco Central esperava para iniciar esse corte de juros, eles já se confirmaram, né? A gente tem inflação na meta, tivemos arcabouço fiscal, tivemos até a meta de inflação, né? A mudança ali na meta de inflação, do calendário, tudo que o Banco Central queria, todas as condições estavam dadas para esse corte de juros. Então, entendo que a decisão foi super acertada. E você, Júlia? Eu acho que foi legal, porque trouxe até uma surpresinha, na verdade, né? O corte de meio ponto já era esperado por parte do mercado, mas a sinalização de que deve haver mais de um corte de meio ponto em breve, eu acho que foi algo que deu uma animada aí no mercado, né? A gente já vê os preços dos ativos aí se acomodando a essa perspectiva até de a Selic cair mais e mais rápido, né? Pelo menos até o fim do ano, do que se esperava. Isso aí dá uma animada boa para os ativos de risco, para os títulos públicos, né, pré-fixados, indexados à inflação. Então, a gente vai ver aí os investidores tendo aí uma rentabilidade na carteira por causa disso. Então, foi bacana. Não, realmente, eu acho que interessante no comunicado foi a tentativa de, digamos, ancorar bem as expectativas de todo mundo em relação ao que vai acontecer nas próximas reuniões, né? Ele usa o termo, né, corte de mesma magnitude, portanto, meio ponto, nas próximas reuniões no plural, né? A gente ainda tem 3 reuniões em 2023, portanto, é razoável pensar que vem meio e depois meio, e aí fica em aberto para a terceira reunião, se tem um terceiro corte de meio ponto ou se muda o ritmo para mais, para menos, enfim. Então ele tenta já, né, firmar mais ou menos essas expectativas. Um outro ponto interessante, né, a decisão dividida de 5-4 a favor de um corte de meio ponto, né? Quando a gente olha quem votou aqui no corte de meio ponto, né, dos 4 diretores, quem me chamou a atenção para isso foi a Mirella Hirakawa, da Azequest, né? Ela chamou a atenção que dos 4 que votaram por 0,25, a Fernanda Guardado, de Assuntos Internacionais, e o Maurício Moura, de Relacionamento e Cidadania, o mandato deles acaba no fim desse ano. Portanto, em janeiro, outros diretores vão assumir essas cadeiras e aí pode ser que a turma de quem defende cortes mais intensos ganhe ainda mais força, né? Então, é uma questão que vale a pena ser citada, né? Da turma mais conservadora, 2 ficam só até o fim do ano, tá certo? Mas vamos passar para a repercussão, né? Como é que essa decisão do Copom mexe com os investimentos como um todo, mexe com a sua carteira, e aí
aí já passo a bola novamente para o Vini para a gente conversar um pouco sobre bolsa. Afinal de contas, Ibovespa já vinha subindo com expectativa de corte de juros, mas e aí, né? E agora? O que pode se esperar do Ibovespa, das ações, enfim, né? O que muda para o cenário da classe de ativos ali de renda variável das ações? Ô, Vitor, antes de falar da Bolsa, eu só queria fazer mais 2 comentários sobre a decisão em si, que você falou da votação. E eu acho muito importante mencionar que o Campos Neto ficou do lado de quem defende, né, ficou do lado dos votantes de uma queda de 0,5 ponto percentual nos juros. Então, com esse voto, o Campos Neto ganha uma certa tranquilidade, pelo menos política, para trabalhar nos próximos dias, nos próximos meses, porque o presidente Lula, por exemplo, não pôde falar nada, né? Assim, não falou absolutamente nada, ele já devia estar pronto ali para falar qualquer coisa do Campos Neto relativa à decisão. Se por acaso o Copom tivesse reduzido os juros em 0,5 ponto, mas o Campos Neto tivesse sido um dos que votaram por 0,25, provavelmente ele seria alvo de críticas e não foi o caso. Então acho que eu vejo isso pelo menos como uma certa tranquilidade política. Agora, o que você falou sobre os diretores, essa mudança a partir do ano que vem, eu vejo como algo mais preocupante, porque o Banco Central não pode perder a credibilidade. Então, se o mercado começar a perceber que o BC está baixando os juros na canetada, eu acho que isso não vai ser algo legal. Mas, enfim, um dia de cada vez, então vamos comemorar, porque eu acho que a decisão foi acertada e os mercados estão repercutindo. E respondendo a sua questão, a Bolsa é, sem dúvida, uma das grandes vencedoras da Selic mais baixa. Primeiro porque as empresas que têm ações listadas na B3 vão ter aí uma redução na sua despesa financeira, porque a dívida dessas companhias ela é indexada ao CDI, que, por sua vez, tem relação direta com a Selic. Então, com uma Selic menor, a despesa financeira reduz e, com isso, é mais resultado, é mais caixa ali na veia das empresas. E, pô, quem é empreendedor aí, desde uma empresa pequena até uma corporação gigante, sabe o quanto que é importante ter geração de caixa, ter caixa, ainda mais num momento desse de economia mais estrangulada e tudo mais. Bom, o juro menor também estimula o consumo, né? Assim, que tende a melhorar os resultados das empresas. E nesse sentido, né, olhando mais para as companhias que ganham mais nesse sentido, né, a gente vê aí setores como o de incorporação, né, construção civil, claro, as varejistas. Então, aquele carnezinho gostoso do Magazine Luiza agora vai caber no bolso aí conforme os juros caírem, né, de uma maneira mais agradável. E não por acaso a Luiza Trajano, né, tem sido aí uma das grandes defensoras da queda dos juros, inclusive fazendo abaixo-assinado. Bom, de tudo isso, então, a perspectiva é positiva para a Bolsa. A reação já foi favorável hoje, enfim, depois da decisão do Copom, só não foi mais porque os mercados lá fora não estão vivendo aí uma boa semana. Mas eu entendo que ainda tem espaço para a Bolsa subir mais, né? Assim, a gente já tem uma alta, né, os mercados se antecipam, a gente já viu uma alta do Ibovespa desde março, né, já com essa perspectiva de que a Selic poderia cair, mas eu acho que há espaço para subir mais. Até porque uma outra consequência dos juros menores é a atração de dinheiro de investidores que estão em outras aplicações, como, por exemplo, a renda fixa. Então, eu estou olhando aqui diretamente para a Júlia, porque queria saber, Júlia, vou perguntar aqui diretamente para você. Acabou para a renda fixa, fim da linha para a renda fixa com essa queda da Selic? No Brasil nunca, né? Então, fim da linha para renda fixa. No Brasil, acho que nem eu, nem ninguém aqui, nem quem está nos ouvindo e nos assistindo vai ver o fim da linha da renda fixa no Brasil na sua vida, né? No seu tempo de vida. Quem sabe um dia para outra geração. Mas, sim, a renda fixa pós-fixada, né? Com taxa atrelada à Selic ou ao CDI, ela vai passar a render menos, né? E cada vez menos ao longo desse ciclo de queda de juros. A gente está vendo aí, o mercado estava vendo uma Selic em 12% no fim desse ano, agora já está revisando as expectativas para 11,75%. Para o ano que vem, está vendo já a Selic já de um dígito, ou seja, abaixo de 10%. Então, sim, as aplicações pós-fixadas vão passar a render um pouco menos, mas, em primeiro lugar, elas, enfim, são indispensáveis na carteira de qualquer investidor, até pela reserva de emergência, né? Nessas aplicações pós-fixadas, que são, aí, em geral, mais conservadoras, que a reserva de emergência deve ficar alocada. E
enfim, um juro perto de 10%, ainda que menor, ainda que de um dígito, né? Mas perto de 10% ainda é um juro alto, né? Para todos os efeitos. A gente vai ver aí, provavelmente, ainda uma continuidade nos ganhos da renda fixa pré-fixada, indexada à inflação. São títulos que tendem a se valorizar quando os juros têm perspectiva de queda, né? Já vem se valorizando, tem título pré-fixado e atrelado à inflação esse ano que está com ganho acumulado da ordem dos 20% em 2023. Ganho de bolsa. Ganho de bolsa, exatamente. Então, assim, quem comprou lá atrás ainda pode ter alguma valorização, né? Quem está comprando agora vai comprar a taxas mais baixas, mas ainda tem perspectiva de valorização, e se levar ao vencimento, ainda ganha um retorno alto, né? Enfim, ainda perto dos 2 dígitos no pré, ainda perto dos 5% no Tesouro IPCA. E, enfim, isso é um ciclo, né? Então, a gente ainda vai ver aí, pelo menos nesse início do ciclo, os juros bons para renda fixa e tudo mais. Agora, a tendência é, como você falou, à medida que as rentabilidades forem ficando menores, realmente os investidores irem migrando pelo menos uma parte das suas aplicações. Sempre vai ter espaço para renda fixa na bolsa, sempre vai ter espaço para todos os tipos de indexadores, né? Seja pré, seja IPCA, seja pós. Mas a tendência é que realmente os investidores vão migrando, sim, e devem migrar uma parte da sua carteira para ativos de risco que tendem a ter uma performance melhor aí com juros mais baixos. Então, a gente deve ver uma readequação das carteiras, mas fim da linha para renda fixa, aí eu já não diria. E falando um pouquinho sobre o dólar, né, muita gente, né, pega aqui, ó, quinta-feira, por exemplo, né, um dia depois da decisão do Copom, dólar subindo 1,5%, já chegando ali a 4,87, 4,88, né, então o pessoal já fica de orelha em pé e agora o dólar vai voltar para 5, né, quem curtiu aquele dólar ali mais perto de 4,70, né, acabou a janela? Difícil de responder porque, né, o dólar, aliás, o mercado de câmbio, né, ele é composto aí por uma série de peças móveis. Poxa, Vitor, pensei que você já fosse prever a cotação do dólar aqui. Veja bem, né? Não, assim, ó, falando assim da parte de teoria, né, pegando ali o livrinho de economia, pegando o Mankio ali, né, abrindo na página 428 ali, o que a gente aprende? A gente aprende que, né, diferencial de juros. O que é diferencial de juros? É a boca do jacaré. Boca do jacaré está aberta, juro do Brasil está alto, juro lá do exterior está baixo, a boca está bem aberta. Isso significa que o investidor externo ele vai olhar para isso e falar, olha, vale a pena pôr dinheiro no Brasil, né? Tá com uma diferença de juros atraente, vou colocar lá, dinheiro vai render aí 10, 12%, depois eu tiro, ótimo, bacana. Se os juros no Brasil começam a cair, mas os juros nos Estados Unidos e outros países ainda estão em tendência de alta, porque lá fora a tendência ainda é de elevação de juros, essa boca do tubarão ela vai fechando. Portanto, esse diferencial vai ficando cada vez menos atrativo e, portanto, na teoria, é cada vez menos intenso o fluxo de recursos estrangeiros que entram aqui no país. Portanto, se tem menos dólar entrando, a tendência para o dólar é se apreciar em relação ao real. Isso tudo é na teoria. Na prática, isso acontece? Veja bem, né? Porque, como eu disse, tem outras variáveis também em jogo. Uma delas é a própria questão de como o Brasil está sendo visto internacionalmente nesse momento, né? A gente viu ali a Fitch elevando o rating no Brasil para BB, né? Ainda não é um grau de investimento, mas é um degrauzinho acima ali, tá indo lá, né? Tá tentando chegar lá no caminho, ainda falta um pouco, mas, né? Tá tentando. A gente vê que, né? Por exemplo, a The Economist soltou uma matéria muito elogiosa ali em relação a esse começo de governo Lula ali, ao Fernando Haddad como ministro da Fazenda e tudo mais. Então, existe essa, entre aspas, boa vontade internacional, até porque, né, os demais mercados emergentes, eles estão com uma série de problemas individuais também. Rússia tem guerra, a Turquia tem problemas constantes, a Argentina tem, enfim, né, a Argentina é a Argentina e, enfim, todo mundo tem lá as suas questões e o Brasil ele acaba ficando um pouquinho melhor na fita, né? Então, ok, o diferencial de juros está menos atrativo? Sim. Por outro lado, pode ser que o fluxo de recursos venha para o país porque o país parece uma alternativa interessante. Então, né, qual dessas correntes vai se sobrepor?
muito difícil prever, até porque se daqui a 3, 4 meses acontece alguma coisa no cenário político local, se daqui a 3, 4 meses acontece alguma coisa no mercado de petróleo, enfim, tem muitas variáveis que trazem incerteza, mas, de fato, a reação imediata ao Copom, essa alta, essa esticada um pouquinho mais forte do dólar, era esperada sim por esse fator técnico. Agora, se daqui a um mês vai voltar para 5 ou se vai aliviar, fica um pouquinho mais complicado de apostar uns dólares aqui nisso. Eu concordo com você, mas eu vejo realmente a tendência para o dólar ficar mais fraco em relação ao real, justamente por esse fator que você colocou. Acho que a gente está vendo esse momento favorável para o Brasil. Eu acho que se a gente não estragar tudo, né, e a gente tem uma incrível capacidade de perder oportunidades, como já diria o avô de Roberto Campos Neto, se o Brasil não estragar tudo, e se a gente, no cenário internacional, as commodities se mantiverem em patamares razoáveis, e como a gente está vendo hoje, se a gente tiver uma queda, um declínio muito grande das cotações das commodities, eu vejo que a tendência para o dólar é ficar mais fraco em relação ao real, mas, enfim, também não vou, como você não deu a sua previsão aqui para o dólar, eu também não vou dar, não. Não sei se a Júlia quer se arriscar. Eu prefiro ficar em cima do muro mesmo e realmente não vou colocar a minha mão no fogo por nenhuma cotação do dólar neste momento, e aliás, em momento algum, não vou fazer isso. Bom, antes da gente passar aqui para o bloco 2, para o bloco dos touros e dos ursos da semana, só lembrando para você que nos assiste no YouTube, clica aí no sininho, dá um like no nosso vídeo e, claro, siga o canal do Seu Dinheiro no YouTube. A gente tem análises, a gente tem conteúdo exclusivo em vídeo para você. E você que está nos escutando no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, no seu tocador de preferência, também segue o Seu Dinheiro. Sextas-feiras, a cada 15 dias, a gente tem podcast Touros e Ursos, um episódio novo, tá certo? Bom, vamos lá então. Vamos falar de touros e ursos, vamos falar de quem foi bem, de quem não foi tão bem assim, de quem a gente tá gostando e de quem a gente tá com o pé um pouco atrás. Vamos começar pelos ursos. Eu começo dessa vez, né? Porque, enfim, né? Geralmente eu que fecho, então deixa eu começar, né? Porque aí vocês se divertem também, né? Descascando ou elogiando quem merece ser elogiado. Bom, vamos lá. Meu urso da semana vai para a Microsoft. Porque a Microsoft divulgou o balanço recentemente. Aliás, né, lá fora a gente está na temporada de balanços e as Big Techs elas estão reportando seus números. O que acontece? Microsoft soltou balanço, a ação caiu 3%, 4% logo em sequência, mas na comparação com as outras, o Google, né, a Alphabet, subiu 6%, a Meta subiu muito forte também, então a Microsoft ela ficou um pouquinho para trás. E por que ficou para trás? Porque o mercado está olhando com uma certa ressalva algumas sinalizações que ela fez para o futuro. Primeiro, né, ela sinalizou que a receita líquida vai ficar abaixo do que o mercado estava esperando no próximo trimestre, mas, mais importante que isso, a Microsoft sinalizou que ela vai começar um ciclo pesado de investimentos em inteligência artificial. E aí, dado o contexto econômico ainda um pouco complexo nos Estados Unidos, juros em alta, enfim, né, essa forte concorrência no setor de inteligência artificial, né, todo mundo está meio, poxa, será que... né, é a hora certa para fazer isso? Mas, por outro lado, se não fizer, ela vai ficar para trás. Então, ela parece meio aqui, sabe, numa sinuca um pouco de bico. Se você vai, é ruim. Se você não vai, também é ruim. E fica um pouco nessa. Além disso, a parte de nuvem, né, da Microsoft, que é a grande geradora de receita deles, também decepcionou um pouquinho no trimestre que passou. E aí, quando a gente volta ali para a inteligência artificial... o Google, né, já está aí um pouco mais à frente, então ele já está colhendo alguns resultados. Então a Microsoft ela ficou num terreno um pouco esquisito, e aí as ações estão caindo. Eu fiz o levantamento aqui, caindo aí cerca de 9% desde o balanço, voltaram para as cotações do começo de junho, portanto, uma realização aí relativamente intensa para um papel que sempre está estável e sempre ali num patamar muito alto. Júlia, seu urso dessa semana, quem que é? Meu urso dessa semana, Vitor, são os Estados Unidos, né? O tesouro aí americano, o governo dos Estados Unidos, que teve aí a sua nota de crédito rebaixada pela agência de classificação de risco Fitch, e perderam aí o chamado AAA, né? Aquela classificação AAA, que é a nota mais alta das agências de classificação de risco, é a nota mais alta da Fitch, que designa ali os melhores pagadores do mundo, né? O AAA é a nota dada
para os países mais seguros, né? Cuja dívida você pode investir em cuja dívida você pode investir de olhos fechados, porque eles são os emissores de mais baixo risco. E o que aconteceu essa semana, na última terça-feira, noite da última terça-feira, a Fitch anunciou um corte na nota de crédito dos Estados Unidos do AAA para o AA+, com perspectiva estável, ou seja, um degrau abaixo aí da nota mais alta. Ou seja, os Estados Unidos não fazem mais parte daquele clube dos melhores pagadores, os de mais baixo risco, os emissores mais confiáveis, vamos dizer assim. Não que não seja, né, um bom pagador, a classificação AA+, ainda é alta, né, ainda denota um risco baixo, mas já é a segunda grande agência que coloca essa classificação nos Estados Unidos, né, agora a Fitch se juntou aí à S&P, só na Moody's agora que os Estados Unidos mantêm o AAA, e os motivos elencados pela Fitch são motivos que são as questões que a gente tem acompanhado aí no noticiário econômico americano e financeiro também, e que tem sido também os alvos de temores dos investidores globais, né, em relação aos Estados Unidos. Então, por que a Fitch cortou a nota americana, né? Por um lado, porque os Estados Unidos têm uma dívida pública muito elevada, né, de mais de 30 trilhões de dólares, e em crescimento, impulsionada aí por uma série de cortes de impostos e iniciativas de gastos nos últimos anos. Mas, em paralelo a isso, né, já tem uma dívida grande, crescente, segundo a Fitch, e isso é algo que a gente tem observado realmente, tem havido um declínio na governança aí nos últimos 20 anos no país. A gente tem visto aí uma série de impasses que foram citados aí pela agência Fitch, né? Uma série de impasses dentro do governo americano na hora de se decidir sobre os limites da dívida, enfim, volta e meia discussão aí se amplia o teto e se não amplia, a gente vê os republicanos e democratas brigando em torno de uma série de questões, deixando a decisão para a última hora, e aí a Fitch chamou até atenção para isso, né? Para as resoluções de última hora em relação a essa questão da dívida. E também outros motivos citados aí pela agência foram a falta de uma estrutura fiscal de médio prazo e a existência de um processo orçamentário complexo e um progresso limitado no enfrentamento de problemas de médio prazo, como o aumento de custos com previdência e saúde diante aí do envelhecimento da população americana. Realmente é um problema pelo qual não só os Estados Unidos vão passar nos próximos anos, né? E que, na visão da Fitch, eles não estão... o governo americano não está conseguindo avançar muito nessas questões. E, finalmente, a gente tem aí o risco de recessão, né? Que é um dos maiores temores dos investidores globais hoje. A gente está vendo aí o Banco Central americano fazendo um aperto monetário bastante significativo, tentando controlar uma inflação persistente. A economia americana é uma locomotiva difícil de parar ou de sequer reduzir a velocidade, mas se apertar demais, pode ser que ela tenha um choque e aí a gente vai ver uma recessão. E esse risco de recessão é um risco real aí que está pairando no ar e também embasou aí essa decisão da Fitch. Então, por conta disso, os Estados Unidos são o meu urso da semana, Vitor. Vini, qual que é o seu urso dessa semana, por favor? Antes de comentar o meu urso da semana, eu só queria fazer um adendo aqui, né, sobre a história da Fitch, porque é curioso, né, os Estados Unidos perderem a classificação de risco AAA, porque a dívida deles é em dólar e eles podem emitir dólar, né? Então, na pior das hipóteses, eles podem imprimir dinheiro. Então, não vejo muito realmente risco em investir nos Estados Unidos, né? Simplesmente por conta disso. Embora eu concorde com todos esses pontos que a Fitch falou, eu acho que eu não vejo isso como um grande problema. Pode ser que eu esteja equivocado, mas, enfim, se você pode imprimir a sua própria moeda, né? Assim, como se a dívida brasileira também aqui pra gente, né? Para nós brasileiros, ela não tem risco, né? Assim, porque no pior das hipóteses, o governo pode imprimir reais para pagar, né? Assim, o que está ali no Tesouro Direto. Mas, enfim, achei curioso aí. Acho que vale mais como um puxão de orelha, um alerta, porque, de fato,
o governo americano, né, nesses esticas e puxas do Congresso americano, eles estão testando os limites, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que serve mais de sinal amarelo aí. Não, e é um endividamento realmente muito impressionante. Colossal. Isso tem realmente, tudo tem limites. Bom, mas o meu urso da semana vai para a Cielo. A Cielo é uma empresa de maquininhas de cartão que é controlada pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco. A companhia divulgou o balanço nessa semana e as ações reagiram bem mal. Os papéis fecharam em queda de mais de 9% na B3 na quarta-feira. Olha, eu achei até estranho à primeira vista, porque eu fui olhar os números e vi que a Cielo teve um lucro de 486 milhões. Isso significa uma alta de 27% em relação ao mesmo período de 2022. E mais do que isso, né? Esse é o 8º trimestre consecutivo de alta do lucro da Cielo. Então, me chamou a atenção. E aí, quando eu fui olhar um pouco mais de perto os números ali e as reações do mercado, eu vi que os analistas ficaram com o pé atrás em relação a um número específico no balanço, que foi o chamado TPV. O que é isso, né? É o volume total de compras que passam pelas maquininhas, né? Toda vez que a gente faz uma compra no débito ou no crédito, em uma maquininha da Cielo, isso, né, conta ali, né, no TPV, né, que é o volume. Então, esse volume total de compras nas maquininhas da Cielo registrou uma queda de 11% no segundo trimestre. Pô, mas essa variável ela não controla totalmente, porque isso também é fruto da economia. Se a economia não está indo tão bem, a gente está num processo de, né, embora Selic um pouco menor a partir dessa semana, mas nós estamos num patamar de taxa de juros ainda muito alto, isso acaba afetando a economia como um todo, e é claro, as pessoas compram menos, e isso vai afetar os volumes que passam ali nas maquininhas da Cielo. Mas, de todo modo, o mercado não gostou, até porque a queda da Selic também não é uma notícia tão boa assim para a Cielo, porque ela acaba armando os concorrentes dela na chamada guerra das maquininhas. A gente tem hoje uma série de empresas que prestam esse serviço, né? Não sei se todos estão a par, né? Mas antes havia um duopólio entre a Cielo, que é a empresa do Banco do Brasil e do Bradesco, e a Rede, que é a empresa do Itaú. Mas o Banco Central quebrou esse duopólio, e desde então novas empresas, né, como a PagSeguro, a atual PagBank e a Stone, por exemplo, passaram a entrar, né, e passaram também a atuar. Então, quando você vai ali passar o seu cartão, você pode ter ali diversos tipos de maquininha para fazer essa operação. E com a queda da Selic, quem tem menos bala na agulha, digamos assim, quem não tem um bancão por trás, como é o caso, por exemplo, da Stone e da Cielo, acaba sendo mais favorecida, porque o dinheiro fica mais barato, e aí essas empresas acabam tendo mais condições de competir com a Cielo. Então, a queda da Selic, embora seja bom por um lado, porque acaba estimulando o volume de transações nos cartões, acaba sendo ruim para a Cielo por conta da concorrência. Então, por tudo isso, eu dou aqui o meu prêmio de Urso da Semana para a Cielo, Vitor. Tá ótimo. Passar para quem foi bem nos últimos dias. Então, vamos falar um pouco dos ursos desta semana. E eu também começo aqui esse bloco falando um pouco de alpargatas. Aliás, alpargatas não, me desculpe, falando de Vulcabras. Vulcabras. Por que é que eu confundi aqui? Porque contar uma historinha para justificar o meu voto, e essa historinha volta para 2020. 2020 teve uma espécie de dança das cadeiras no setor calçadista entre as 3 grandes empresas da Bolsa, Vulcabras, Alpargatas e Grendene. Basicamente, a Vulcabras comprou da Alpargatas os direitos para comercializar a marca Mizuno e, ao mesmo tempo, ela passou para a Grendene a marca Azaleia, né? E aí o que isso fez? Fez com que cada uma das empresas ficasse mais ou menos especializada num setor. Vulcabras em calçados esportivos, né? Ela hoje tem, além da Mizuno, tem Under Armour e tem Olímpicos. A Grendene ficou com calçados femininos, sandálias, né? Então tem Azaleia, tem Melissa, tem Ipanema, enfim, né? Esse tipo de calçado. E a Alpargatas tem, obviamente, as Havaianas, né? Então ela tem um nicho mais específico. Por que é que eu digo isso? Porque conforme as 3 empresas se especializaram em um ramo específico, elas conseguiram ganhar eficiência e foram ganhando mercado e foram aí se especializando mesmo num ramo específico. E para a Vulcabras isso deu muito certo. Ela divulgou o balanço do segundo TRI de 2023, portanto já estamos aí 3 anos depois aí de todo esse acordo, de toda essa dessas cadeiras, e a gente vê que ela só vai melhorando os resultados. Ela teve um crescimento
crescimento de 10% na receita líquida, mas veja, né, conforme o balanço vai avançando, você nota como ela vai ficando eficiente. EBITDA cresceu 35%, com a receita crescendo só 10%. Lucro cresceu 40%, portanto dá para ver que de fato existe um ganho de eficiência, seja na linha de custos, na linha de despesas, enfim, né, em toda a cadeia de distribuição. E além disso existe também uma percepção de valor cada vez maior, né? Na Marca Olímpicos, na Mizuno, na própria Under Armour, né? Viraram marcas aí que tiveram uma espécie de agregamento de valor, uma coisa que é mais ou menos intangível, mas sim, né, dá para ver que a Vulcabras ela está muito bem posicionada e que colhe os lucros, né, de um acordo que foi feito lá atrás e agora sim ele começa realmente a mostrar que de fato foi uma estratégia acertada por parte da empresa. Bom, Júlia, quem que é seu touro dessa semana? Meu touro da semana, vou voltar a falar aqui de renda fixa, né, que não morreu, ainda não morreu, mas o meu touro da semana, eu escolhi o Tesouro Educa Mais, que é um título público novo, lançado pelo Tesouro Direto essa semana. Mas eu não quis escolher esse título por ser renda fixa, ou por achar que é o investimento que vai se valorizar, ou que é uma boa aposta no momento. Não é com essa pegada, né? Eu escolhi o Tesouro Educa Mais porque ele faz parte de uma série de títulos que o Tesouro Nacional começou a lançar aí para o público, pessoa física, investidor, na esteira do Tesouro Renda Mais, né, que foi lançado no início do ano, que é um título público voltado especificamente para se poupar para aposentadoria. Agora foi lançado esse segundo título, que é o Tesouro Educa Mais, que é um título público voltado especificamente para se poupar para a educação, mais especificamente para estudos superiores, né? Para pagar a faculdade de um jovem, enfim, pagar a faculdade do seu filho, ou então um curso de pós-graduação, especialização, enfim, voltado para estudos superiores, né? E provavelmente, pelo que diz o Tesouro Nacional, ainda vão vir ao longo do segundo semestre mais novidades nessa seara, né, em relação a esse tipo de produto, esse tipo de título público, talvez aí até títulos voltados para novos objetivos específicos. E por que eu escolhi o Tesouro Educa Mais como o touro da semana? Porque essa é uma iniciativa bastante legal, assim, bem bacana mesmo, do Tesouro Direto, porque esse tipo de investimento, né, ele se baseia aí em estudos sérios, né, de como fazer a população em geral poupar mais, poupar com objetivos específicos, objetivos que podem fazer a população em geral melhorar de vida mesmo, assim, ir para outro patamar de vida. Então, o Tesouro Renda Mais, para a pessoa ter uma complementação na aposentadoria, né? Não ter uma queda de renda tão abrupta na aposentadoria. O Tesouro Educa Mais para ajudar as pessoas a fazerem faculdade, né? Os pais a bancarem uma faculdade para o seu filho. E esse tipo de incentivo, né? Esse tipo de produto com esse incentivo governamental, ele tem se mostrado bastante efetivo para melhorar a renda da população, para melhorar o nível de vida da população, para colocar as pessoas num outro patamar de renda no futuro. Então, assim, como política pública, esse tipo de título, esse tipo de produto é bem legal, é bastante eficaz e pode ser bem benéfico para o investidor pessoa física, enfim, para a população em geral. E só explicando um pouquinho de como funciona o Tesouro Educa Mais, né? Ele, assim como o Tesouro Renda Mais, você vai fazendo aportes mensais, né? Você vai investindo durante alguns anos, mensalmente, uma quantia. Você simula lá no simulador do Tesouro Direto quanto você precisa investir. Você escolhe a data que você quer usar esse dinheiro. Então, por exemplo, a data que o meu filho vai entrar na faculdade. No caso do Tesouro Renda Mais, a data que eu vou me aposentar.
E a partir dessa data, as suas contribuições cessam e você passa a receber uma renda mensal. No caso do Tesouro Renda Mais, essa renda mensal ela é paga por 20 anos. E no caso do Tesouro Educa Mais, que foi lançado essa semana, essa renda mensal ela é paga por 5 anos. E ela é sempre corrigida pela inflação. Então você não tem a perda do poder de compra, né? A rentabilidade do título ela é atrelada à inflação e na hora de te pagar a renda tem essa correção pela inflação. E tem um custo muito baixo também, que pode ser até zerado, pode ser taxa zero para o investidor, dependendo de quanto ele for receber lá na frente, na época de receber a renda. Então, é bastante simples e é algo com poder transformacional bem grande. Então, como é um produto bacana, realmente difícil, assim, a gente ver uma iniciativa que a gente pode falar, não, isso é legal, realmente, sem letras miúdas, esse é o meu touro da semana. Vini, falta você. Quem que é o seu touro da semana? Bom, primeiro eu preciso... É um touro polêmico, então preciso saber se vou ser censurado ou eu posso falar mesmo. Aqui não tem, aqui pode falar o que você quiser. Aqui, quem você escolheu, tá escolhido e é isso. Então é isso aí, gente. Meu touro da semana vai para a maconha. É isso mesmo. Eu tava aqui em dúvida se eu dava o meu prêmio de touro para o ministro Alexandre de Moraes ou para a maconha em si, mas eu resolvi dar para cannabis. Isso porque o ministro do Supremo Tribunal Federal votou nessa semana pela descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. Esse é um julgamento antigo do STF, né? Começou em 2015, obviamente um tema bastante polêmico, acho que todo mundo tem uma opinião a respeito. Então, desde, né, a gente está aí há praticamente 8 anos, né, lá na corte discutindo se o usuário da erva pode ou não ser considerado um criminoso. O interessante na decisão do Alexandre de Moraes especificamente é que ele até propôs um critério, né, porque como é que a gente vai saber se a maconha é para consumo pessoal ou se a pessoa está traficando drogas. E ele até colocou, né, que a posse de até 60 gramas de maconha ou 3 plantas, né, seria o equivalente a 3 plantas, caracterizaria uso e não tráfico. Então, com esse voto do Alexandre de Moraes, o Supremo já deu 4 votos a favor da descriminalização. Só que esse julgamento ainda não acabou, né? Então, assim, os mais animados aí... Estamos aqui na sexta-feira, não se haver cuidado com a festa nesse fim de semana, porque o julgamento não acabou. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, pediu o adiamento da votação, então não há um prazo para os ministros retomarem o caso. Qual que é a minha opinião aqui, para não ficar em cima do muro? Né? Eu sou favorável, não sei quanto a vocês, aqui sou favorável à descriminalização da maconha, inclusive de outras drogas, não vou ficar aqui pela maconha mesmo. Defendo que não só para o consumo, né? Acho que deveria ser... sou favorável a que se plante, inclusive se comercialize, que se cobre imposto da maconha, sabe? A gente tem algumas experiências bem-sucedidas lá fora, em alguns estados norte-americanos. A gente tem o exemplo do Uruguai aqui, né? No nosso país vizinho. Na Holanda, o consumo é liberado já há muito tempo. Enfim, tá todo mundo lá, né? Assim, não aconteceu nada, nenhuma tragédia, os jovens não se desencaminharam, continua assim, tudo normal. Então, não estou falando aqui do ponto de vista médico, tá? Enfim, eu só entendo que cada um faz o que quer com o próprio corpo, então não vou aqui fazer não estou fazendo nenhuma defesa científica aqui da cannabis. A única coisa que eu não gosto dessa história foi o fato dessa decisão passar pelo STF. Eu entendo que o ideal fosse que o Congresso decidisse, sabe? Isso eu acho que é um tema mais legislativo do que jurídico, sabe? Assim, eu acho que isso deveria ter uma lei, especificamente quem faz as leis é o Legislativo e não o Supremo. Só que eu entendo que tem uma questão aí envolvida, jurídica, de justiça, digamos assim, para ser mais preciso, envolvida, que é o fato, né, de que hoje, né, um jovem branco de classe média já não é mais perturbado pela polícia por um problema, por ser pego com cigarro de maconha. O mesmo não acontece, não se pode dizer, né, de uma pessoa que vive numa comunidade e tudo mais. Então, acho que tem uma questão social aí, talvez, que o STF esteja olhando mais de perto nesse momento. Então, sobre esse aspecto, até... entendo a posição e o fato do STF legislar a esse respeito. Enfim, por tudo isso aqui, eu vou apertar, mas não vou acender agora e vou dar aqui o meu touro da semana para a maconha.
Isso aí. Bom, você que está nos ouvindo, então, na sexta-feira, né? Hoje, dia 4, presta atenção, como o Vini falou. Se você está ouvindo isso no futuro, em que o julgamento já acabou, aí beleza, tal. Mas, ó, se você pegou para ouvir dia 4 de outubro, calma, que ainda está em andamento o julgamento, tá certo? Então, ó, se você está preocupado ali em fazer tudo conforme a lei determina, então espera que o julgamento no dia 4 de outubro ainda está em andamento. Se você pegou para ouvir depois, aí talvez a coisa tenha mudado já no futuro. Mas bom, dito isso, a gente fica por aqui com o podcast Touros e Ursos desta sexta-feira. Eu agradeço mais uma vez a participação da Júlia Vilchen aqui no nosso programa. Júlia, muito obrigado. Obrigada, Vitor. Obrigada, Vini. Obrigada a todos que nos ouviram, nos assistiram e até a próxima. Vini, muito obrigado também por mais uma sexta-feira aqui conosco. Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente se fala. Valeu, gente. A gente retorna daqui a 15 dias, então, com mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Tchau, tchau. Até a próxima.